por conta aí de uma canetada, de uma assinatura, daquele que coordena no país através da presidência, que é o Michel Temer, né? E gerou uma polêmica nas redes sociais, muita discussão a respeito do chamado indulto de Natal. A gente convidou aqui uma pessoa que é estudioso, especialista na área, que é o Igor Cauê de Souza Oliveira, que vai poder comentar para a gente um pouco a respeito, né, do que é o indulto, os conceitos, e se aquilo que o presidente fez vale ou não vale, é legal, moral, né? Mas primeiramente, Igor, boa noite. A gente ter você aqui, é um prazer aqui no nosso programa da Sexta. Muito boa noite a todos, boa noite André, boa noite àqueles que nos acompanham pela felicidade nessa transmissão ao vivo. E como já frisado pelo nosso apresentador, o indulto natalino, né, que é concedido anualmente pelo Presidente da República, em especial esse ano em que gerou uma certa polêmica acerca desse tema. Eu que sou aluno aí do curso de Direito, mas também que já milito há mais de 4 anos na execução criminal, tenho aí um pouco de conhecimento e vamos refletir juntos o que seria esse indulto, quais são os critérios, quais são as polêmicas acerca da temática e a validade disso e como se concede isso anualmente pelo Presidente da República. É um prazer estar aqui logo após o Natal, mas que é um tema que a sociedade precisa discutir e constantemente devemos refletir acerca dos efeitos desse decreto presidencial. Até porque o indulto não é só na época de Natal que acontece, né? Exatamente, o indulto natalino, embora, né, concedido nesse período, aí tomou esse nome popular conhecido como indulto natalino. Ele é previsto na Constituição Federal, lá no artigo 84, no inciso 12 da Constituição, que fala que compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto, graça, anistia. São institutos diferentes, a qual eu irei situar e separar para que a gente possa entender e dialogar acerca do tema, mas em especial que o indulto ele pode ser concedido durante todo o ano, porque esse decreto ele tem vigência desde a data da sua publicação até a data da publicação de outro decreto. Ou seja, anualmente tem-se por praxe nos governos brasileiros publicar por volta do dia 21 de dezembro sempre um decreto novo relacionando a questão especificamente do Instituto do Indulto, mas também há o Instituto da Graça e da Anistia. O indulto ele tem umas separações técnicas que são chamadas de indulto coletivo ou indulto individual, mas nós temos aí dentro de cada um deles uma globalidade de institutos e que a gente vai tratar aqui durante toda a entrevista. Então vamos popularizar e conceituar o termo, né, e deixar a par os nossos telespectadores a respeito da palavra indulto, o significado dela aí, etimológico, original, como que é? O indulto ele é uma benesse, diferente de benefício, porque benefício é aquilo tido como exclusivamente pela lei de execução penal, né, lá de progressão de regime, tratando da individualidade do preso, mas o indulto ele, então é uma benesse concedida por quem? Pelo Presidente da República, que é o único que tem poder para fazer isso, e ele é uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, uma vez concedido o indulto, extingue-se aquela punição acerca do agente criminoso em que foi punido e que se encontra recluso dentro dos critérios aí da lei penal. Então, o indulto é uma benesse e causa de extinção da punibilidade concedida por razões de discricionariedade do Presidente da República, que seria por um critério de conveniência e oportunidade previsto na Constituição Federal, em que ele vai, então, vamos dizer assim, quase que perdoar total ou parcialmente a pena daqueles que se encontram reclusos no sistema penal brasileiro. Vamos lá na história buscar exemplos. Seria, por exemplo, a situação em que ocorria na Roma Antiga, em que as pessoas na época de Páscoa poderiam ser perdoadas mediante ali a decisão do governador, né, do imperador, que seja. É importante dizer assim, a conceituação histórica disso, na verdade o indulto foi criado na Grécia Antiga, mas que houve uma grande discussão em Roma, né? O indulto, ele é esse instituto em que chama de clemência príncipe, ou seja, aquele que possui o poder do reinado, o príncipe, o rei, esse que tinha o poder de conceder aos seus indivíduos que estariam sendo punidos por algum tipo de fato definido como crime, ou fatos que são punidos por
atentarem à ordem social, que é o caso do crime ou os crimes de menor, ou a infração penal de menor potencial ofensivo, e desde lá da época da Grécia Antiga e de Roma e toda essa discussão histórica, anualmente foi se concedido por vários países do mundo o chamado o decreto de indulto. Este indulto tem o único fim exclusivamente de atender uma política criminal. Essa política criminal ela é indeterminada, ou seja, atinge pessoas indeterminadas, a coletividade, mas ela trata exclusivamente de um benefício que vai atender ao princípio da humanidade que está previsto na lei de execução penal. Então, historicamente, verificou-se que aqueles que atendessem determinados requisitos estipulados por aquele que detém o poder de dar o indulto, no caso o rei antigamente e hoje o presidente da República, dada a Constituição Federal de 88, essas pessoas que estão no poder possuem então essa discricionalidade de conceder, dado o preenchimento de requisitos, esse perdão parcial ou total da pena. Existem critérios específicos e é importante que se diga que houve uma grande evolução, mas há também uma grande discordância moral acerca do atual indulto, porque beneficia-se grande parte de pessoas que cometeram crimes tidos como bárbaros ou crimes de grande repercussão nacional, e também há uma prevalência, assim, uma extensão de benefício a mulheres que, mesmo que tenham cometido determinados crimes que a lei são tidos socialmente como crimes graves, mas são crimes que para o indulto podem ser beneficiadas. Então, assim, existe o atual indulto concedido, existe toda essa extensão e essa discussão acerca de ser moral ou não, mas é fato e é claro que o indulto atual ele é legal, ele está dentro da Constituição Federal e ele deve ser cumprido a partir do momento de que a própria Constituição, o legislador originário, quando criou a Constituição, deu esse poder único e exclusivamente ao presidente da República. Quer dizer que é uma decisão tomada a partir aí da promulgação da Constituição de 88. Isso, nas outras constituições já havia também previsões parecidas quanto a anistia, graça e perdão de penas, do modo geral, mas exclusivamente a nossa Constituição em vigor de 88, ela deu então no artigo 84, inciso 12 da Constituição, que estabeleceu privativamente ao presidente da República essa competência de tratar exclusivamente do indulto que é concedido pelo decreto. É importante notar que o próprio texto da Constituição fala que ele poderá fazer, o presidente da República, fazendo audiência com órgãos e instituições ou fazendo por interesse próprio, ou seja, pelo seu poder de clemência príncipe. Isso significa dizer que o atual decreto presidencial ele foi dialogado com as instituições do Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, OAB, porque é constituída uma comissão interna dentro da Casa Civil em que o presidente da República quer ouvir essas instituições. A partir de então desse contato com essas instituições de direito, ele faz então a edição do decreto. Um decreto que vai atender à realidade política, criminal da atual situação da conjuntura das unidades prisionais, que, por sinal, segundo dados do próprio INFOPEN, da Informação Nacional de Penitenciárias, nós somos o terceiro maior país do mundo com população carcerária. Quer dizer que muita gente pode ou poderia ter sido beneficiado com esse indulto, né? O indulto ele tem um dos seus requisitos, a preenchimento dessa questão do princípio da humanidade, ele atende exclusivamente, muitas das vezes, para tirar um pouco a superlotação das unidades prisionais. Mas o seu fundo de direito é para a questão humanitária, reinserção social e uma questão de humanidade da pena. Mas hoje é tido, na prática, como um dos critérios para se esvaziar a unidade prisional. Bom, você falou no princípio da moralidade, uma questão que gerou muita polêmica, que esse indulto poderia aí beneficiar pessoas, né, presos, que hoje estão aí no sistema carcerário, acusados de corrupção, como é o caso do Eduardo Cunha, né, que futuramente pode ser beneficiado com um indulto desse. O próprio presidente da República, né, se for julgado e condenado, para frente poderia ser beneficiado com isso, né. O operador aí do PMDB, né, o Argolo, né, o que você pode dizer para a gente a respeito disso? Está dentro da moralidade? Isso realmente pode acontecer?
É importante a gente fazer uma reflexão que nem tudo que está no direito é moral, e nem tudo que está na moral ela é tida como direito. Nós lidamos num sistema nosso interno brasileiro, que é um sistema positivado, e que se coloca na letra da lei aquilo que é a intenção tida por parte do povo. Só que o indulto, especificamente, um decreto presidencial, foi dado poder único e exclusivamente para o presidente decidir da forma com que ele quisesse, dentro dos critérios que fosse estabelecido o mínimo de humanidade da pena. Quanto à questão que se relaciona à moralidade, se isso é moral ou não um decreto, nós sabemos que é o primeiro conceito que o indulto ele é uma benesse criada pela Constituição Federal, portanto legal e digno de ser contemplado e executado. Agora, quanto à moralidade, vai para o aspecto social, que é o aspecto sociológico. Se essa benesse atinge pessoas que a sociedade hoje tenta punir, ou quer punir, ou tem sede de punição, para que não haja impunidade, o decreto presidencial realmente vem na contramão dessa realidade, porque ele não faz distinção única e exclusivamente àqueles que praticam crimes contra a administração pública, como o mais conhecido crime de corrupção. Então, o que acontece? Houve muita discussão acerca do atual decreto, se ele fosse criado para atravancar a Lava Jato. É importante que nós tenhamos plena consciência de que os discursos pautados em direito, nós não podemos nos relacionar à lei única e exclusivamente à Lava Jato. A Lava Jato é um sistema, uma operação que está sendo realizada pela Polícia Federal e junto ao Ministério Público Federal, mas que as leis como o indulto, como o decreto presidencial, já se tem desde a criação da Constituição Federal. Então, assim, não é criar um decreto para a Lava Jato, ao contrário, é um decreto que se faz parte do costume jurídico e está previsto no próprio texto da Constituição. Então, assim, acusar que o indulto ele é imoral porque ele atinge ou não ou aqueles políticos que foram ou não presos, que estão sob investigação, isso é nada mais do que uma fala que vai tentar propagar o messianismo, né? Em que eu sou o super-herói da nação, e isso tem que tomar muito cuidado. Nenhuma lei nesse país tem que ser criada para que atinja única e exclusivamente uma classe da sociedade, seja ela política ou classe social. O que nós temos que ter clareza é que o indulto decretado nesse decreto de 2017, ele é um indulto que está criado na Constituição desde 88 e todos os anos vem sido contemplado e executado pelo presidente da República. E então, eu, na minha opinião, ou dentro de um contexto político, certamente refletiria mais e colocaria como presidente da República uma discussão social acerca de quem é que vai ser beneficiado desse benefício ou não. Mas nós temos que respeitar e entender que aquilo que foi colocado no decreto é soberano, salvo se esse texto ele é contrário à Constituição Federal. E aí poderá ser finalizado o vício pela inconstitucionalidade. Mas do ponto de vista técnico, nós temos que considerar que o atual decreto, embora discutível moralmente, ele é de direito e tem que ser cumprido. Então, uma fala como a Dallagnol, é isso mesmo, né? Que utilizou as redes sociais aí, que é do Ministério Público, não ser responsável pela Lava Jato, ela acaba não beneficiando o processo democrático e a execução da lei de forma adequada, como deveria ser, porque quando expõe para a sociedade uma opinião que às vezes não vai de acordo com a própria lei, torna-se perigoso, né? A fala do promotor de justiça, né, no caso do Ministério Público Federal, acerca da Lava Jato e das outras operações que ocorrem no país, é uma fala pautada naquela questão de que esperava-se do presidente da República, dentro desse critério de discricionalidade, ou seja, de conveniência e oportunidade, que ele fizesse o que? Um enrijecimento do sistema legal do indulto, não beneficiando aqueles que praticaram crimes contra a administração pública, aqueles que cometem crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então, todos esses critérios dentro do decreto, esperava-se então o que o presidente da República atuasse dessa forma, ou seja, de forma mais rígida. Mas esta fala, ela não vem de encontro com a atual realidade. Por quê? Porque nós temos que nos atentar que o promotor, ele é promotor de justiça e não somente de acusação. Uma fala dessas gerou repercussão social porque a sociedade ela está com sede de punição, ou seja, ataca-se mais uma vez o Estado brasileiro
o efeito do despreparo social, o efeito que é a consequência de tudo isso, que é o sistema prisional que nós temos hoje, mas não se preocupa com o indivíduo que está no sistema prisional e por que ele chegou ali, quais são as causas. E aí, quando se solta esse tipo de fala, gera-se uma comoção social, mas é uma comoção social que precisa ter um pouquinho mais de lastro técnico para entender que um decreto está criado na Constituição de 88 e tudo que veio dali para frente está de acordo com essa Constituição, salvo aqueles questionamentos ao STF. Agora, o promotor de justiça, como figura pública, pode falar o que ele quiser, mas o que nós não podemos aceitar é acreditar de que, por conta deste decreto, que vai se prejudicar a Lava Jato. As preocupações políticas acerca dos desdobramentos da operação, ela tem que se dar com outros critérios de diálogo público. E aí, respondendo ao que você me disse, a discussão na rede social e começada pelo promotor do Ministério Público Federal é uma discussão preocupante porque é você dar uma informação sem dizer a técnica e por que nós temos essa informação. E aí pode gerar confrontos de ideias, comoção pública e pessoas saem falando aquilo que não sabem propriamente. O promotor sabe das funções técnicas, por isso que ele disse essa frase na rede social. Mas as condições técnicas da população, a população não conhece os termos legais propriamente do decreto. Muitos daqueles que estão propagando a mensagem de que o decreto ele é um decreto de impunidade para atravancar a Lava Jato ou para deixar impune aqueles que cometeram crimes graves, são pessoas que nem leram o decreto, ou muito mais do que isso, são pessoas que estão sempre sob o julgo daquilo que querem que nós acreditemos, que o Estado brasileiro tem que somente punir, vamos punir, mas aí eu questiono, até que ponto esse desdobramento da discussão, isso é ruim para a democracia brasileira, porque se nós queremos um Estado melhor para se viver, nós precisamos questionar essas leis, mas questionar e ir analisando a causa e o efeito, e não somente o efeito propriamente da norma. Bom, e dentro desse princípio também de questionamento da sociedade brasileira, a gente discute até o próprio papel da mídia, né? Por exemplo, estou recebendo aqui da produção que 37 envolvidos na Operação Lava Jato foram beneficiados, né? Mas existe muito mais pessoas beneficiadas do que somente os 37 envolvidos, né? Sim. Você poderia retratar para a gente o universo dessas pessoas? O que acontece? O decreto presidencial que estabelece o indulto, ele estabelece o indulto coletivo ou individual. O indulto individual é considerado graça em que você, por razões de heroísmo daquele que está preso ou por circunstâncias peculiares a uma pessoa, é dado aquele perdão através do indulto. Mas o indulto coletivo, ele é direcionado a pessoas indeterminadas, ou seja, é todo o sistema prisional. Não se direciona o decreto presidencial a aqueles que são políticos, aqueles que estão sendo investigados, ao contrário, são aqueles que estão presos, estão cumprindo pena, mas esses que estão cumprindo pena dentro dos critérios do próprio decreto tem que ter cumprido requisitos objetivos, ou seja, requisitos de ordem temporal, ou seja, tem que cumprir lá 1/3, se reincidente ou não, 1/6, o da pena remanescente, tudo isso tem que ser analisado, requisitos objetivos, e os requisitos subjetivos, que estão relacionados ao seu comportamento, que aí há a previsão no próprio decreto de não conceder indulto àqueles que cometeram falta disciplinar nos últimos 12 meses do cumprimento da sua pena, enfim, existe todos esses critérios. A partir dessa concepção, nós sabemos que o indulto vai beneficiar pelo menos aí uma parcela do sistema carcerário que vai representar 15, 20, 30, 40 mil beneficiados do indulto. Mas indulto, é importante que se lembre, eu falo indulto, mas não é só indulto, é comutação de pena. Indulto é você perdoar toda a pena. Comutação de pena é você perdoar parcialmente essa pena. E essa comutação de pena é o que mais vai abranger todo o sistema carcerário, porque é muito difícil conceder esse indulto para uma coletividade imensa. Mas comutação de pena é possível, a partir do momento que preenche aqueles requisitos legais, que depois eu posso até destacar. Mas é importante dizer que boa parte do sistema prisional, algo em torno de 45%, poderá sim ser beneficiado do decreto presidencial através do indulto,
seja ele individual, coletivo, ou da comutação de pena. Importante frisar, o indulto é tão importante para o nosso sistema também, porque existe uma previsão no decreto do indulto humanitário. Aqui, por razões humanitárias, há presos em que a sua situação física pessoal é tão grave por doenças que a própria pena privativa de liberdade em que ele se encontra cumprindo, ela é insignificante diante da sua latente dor física em razão de doenças. É o exemplo das pessoas paraplégicas, cegas, com câncer de fase terminal. São pessoas que são beneficiadas do indulto. Veja-se que por trás do indulto existe uma intenção do princípio da humanidade e não propriamente direcionar a aplicação dessa regra para pessoas determinadas. Mas aqui aplica-se a indeterminados, entre aspas, indeterminados esses que são todo o sistema prisional. Bom, já que você falou que pode destacar para a gente, elencar para a gente essa questão da comutação de pena, eu gostaria que você esmiuçasse, por favor. Sobre a comutação? Isso. Tem uma diferença, né, entre anistia, graça, comutação. Por favor, coloca a par ao nosso telespectador. Vamos lá. Então, o indulto, como eu havia dito, ele é uma causa de extinção da punibilidade, pode ser individual ou coletivo, e ele é uma clemência a princípio criado pela Constituição Federal, em que dá poder ao Presidente da República de perdoar total ou parcialmente a pena de determinados sentenciados do sistema prisional que estão cumprindo pena privativa de liberdade, ou seja, a famosa expressão cadeia, e estão cumprindo esta pena, e a partir do cumprimento dessa pena, desde que preenchidos os requisitos de objetivos, que é o requisito temporal, acumulado com o requisito subjetivo, que está relacionado ao seu comportamento no ambiente prisional, concede-se o indulto. Esse termo gigante aí. Só que o indulto, por ser individual ou coletivo, ele pode, quando ele tem perdão total, conceder-se indulto propriamente. Quando se tem o perdão parcial, por preenchimentos objetivos e subjetivos dos critérios do decreto, você se fala em comutação de pena, que é o perdão parcial de pena. E perdoar parcialmente exige-se critérios próprios também. E aí, dentro do próprio decreto do indulto natalino, prevê a especificidade da comutação da pena. Agora, é importante que se diga também que há o Instituto da Anistia, que é um instituto criado por um interesse social de ordem pública, ou seja, perdoou-se penas, mas não penas propriamente, mas o fato que estava ali relacionado, porque aqui você perdoa na anistia o fato e não o tipo penal incriminador. O que é o tipo penal incriminador? É lá a descrição do Código Penal ou da lei penal que fala que quem cometer aquela atitude será punido. Ao exemplo disso, perdoa-se através da anistia aqueles que cometeram crimes eleitorais, crimes de razões políticas, como foi da época da ditadura, enfim. Então a anistia, ele é um instituto que tem ligação direta a interesse de ordem pública e pacificação social. E para que haja aplicação da anistia, nós precisamos ter requisitos de discricionalidade, conveniência, oportunidade, legalidade, mas sempre a anistia ela se diferencia do indulto porque o indulto é dado anualmente, a anistia pode ser dada a qualquer momento e para qualquer fato criminoso. Lembre-se, você perdoa o fato criminoso e não que você extingue a norma. A norma vai continuar existindo, mas aquele fato, por alguma razão de ordem pública, está perdoado. Então, indulto é dado anualmente pelo Presidente da República. E no indulto exclui-se alguns tipos de crime. O que aproxima a anistia do indulto é simplesmente o fundamento constitucional, porque na Constituição Federal é que se preveu a possibilidade de aplicação. Agora, então nós tivemos aqui a conceituação de graça, que é a mesma coisa que indulto, indulto individual ou coletivo, o individual que é dado a um único indivíduo por circunstâncias peculiares, o indulto coletivo, que é uma terminologia que vai atingir todo o sistema prisional, aqueles que preencherem requisitos específicos, e há o Instituto da Anistia, que é por uma razão de interesse social, que nada tem a ver com o indulto, e ela pode ser aplicada a qualquer crime, coisa que o indulto não permite. A questão da saidinha temporária, ela entra também nessa classificação? Vamos lá. O Instituto da Saída Temporária, ele é um instituto criado pela Lei de Execução Penal, a Lei 8.072 lá, que vai criar, perdão, 7.210, que vai criar o Instituto da Saída Temporária.
Quando nós tratamos especificamente da saída temporária, nada tem a ver com o indulto. Por quê? Porque a saída temporária, ele é um benefício criado pela Lei de Execução Penal, em que o nosso legislador permitiu que durante 5 períodos do ano, e é importante que se diga que não há data específica, o sentenciado, desde que preenchido os requisitos, lembrando, requisitos esses que sempre vai ser sentenciados em regime semiaberto, não pode se conceder saída temporária ao regime fechado, sempre aqueles que estão em regime semiaberto. E aí, esses que estão em regime semiaberto têm que ter cumprido 1/6 da sua pena se for primário e 1/4 se for reincidente. A partir do momento que eles cumpriram dessa pena no regime fechado, eles passam a gozar do benefício de saída temporária. São 5 saídas anuais, essas saídas não podem ultrapassar cada uma mais do que 7 dias, e quem fixa a data? A data é fixada de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. Então, assim, há grande discussão social acerca da temática de que concede-se saída temporária no Dia das Mães. Não é por conta do Dia das Mães. Houve ali um interesse de política criminal que fosse aquela data. Mas se o juiz da execução criminal decidir conceder antes do período do Dia das Mães, ele pode conceder. Porque a lei não fixa data específica para essas 5 saídas anuais. Por isso, quando se questiona, por exemplo, criminosos, matou os pais, e o que vai fazer na visita do Dia das Mães? Não é saída temporária para o Dia das Mães. Popularmente assim é tratado, mas tecnicamente é por uma questão de conveniência de política criminal. E aquela pessoa beneficiada do regime semiaberto e que saiu, ela pode sair durante esses 5 períodos estabelecido aí por regras de conveniência da própria localidade ou da execução criminal. Os diretores se reúnem, a juízes da execução criminal se reúnem. Portanto, nada tem a ver com o indulto natalino. O que há confusão social é porque essas duas normas, elas acabam se coincidindo a partir do momento que há uma saída temporária no período de festas natalinas e festas de fim de ano. Mas é o mesmo período em que há a promulgação e a publicação de um decreto de concessão de indulto. Vejam que há então um confronto basicamente de confusão social acerca desses períodos. Mas legalmente, na técnica, são institutos diferentes e que atingem pessoas diferentes. Perguntando sobre a sua opinião em relação a isso, a saidinha temporária, né? Até dentro desse aspecto que você está falando, em relação aos critérios adotados, a técnica adotada, né? E a confusão social, não seria possível um ajuste técnico em que permitisse avaliar exatamente? Nós temos aí o caso famoso da Suzane, né? Em que realmente ocorreu aí o julgamento dela pela morte dos pais, e ela saiu aí próximo à data do Dia dos Pais, né? E mesmo sendo tecnicamente possível, mas moralmente, diante da sociedade, a própria justiça foi condenada pela sociedade por permitir isso. Não seria possível um ajuste para que as situações não ocorressem e causassem essa cortina de fumaça que as pessoas acabam não entendendo? É importante dizer nesse contexto, né, e que o juiz da execução criminal é quem vai executar a lei. E ele foi dado alguns poderes que está lá na Lei de Execução Penal, de fixação, então, desse período de saída temporária. Comumente conhecido como esses períodos aí, festividades, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal e Páscoa, e esses períodos que são conhecidos pela sociedade. Logicamente que, por tecnicamente não ser regra de que tenha que sair neste período, o que eu entendo é que é necessário, então, nós partimos, nossa sociedade, para uma discussão com o nosso legislador, porque esse legislador, então, poderia e pode, né, dentro da sua liberdade, o legislador federal, não é o legislador municipal e nem o estadual, o federal, que é os deputados federais e senadores da República, eles fazerem uma alteração da Lei de Execução Penal, prevendo então já fixamente quais seriam essas datas, que por questão da sociedade, por interesse social ou não, ser analisado se é conveniente liberar ou não aqueles indivíduos reclusos por um período de tempo, no período de festividade. Então, esse questionamento tem que ser feito pela sociedade junto ao seu legislador.
Enquanto a técnica, na norma, não prevê nada que vá distinguir as datas especificamente e quando pode, quando não pode, se é moral ou não, esta vontade, ela se limita única e exclusivamente no meio social e não atinge a execução criminal, porque a justiça nossa, e aí eu falo justiça no conceito de poder judiciário, ela não deve falar aquilo que o povo quer ouvir, mas ela deve falar aquilo de acordo com a vontade da lei. E a vontade, quem expressa a vontade da lei é o povo, através da identificação de um deputado, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara dos Deputados. O que nós temos que notar é que nossa força enquanto sociedade, mesmo que nós queremos entender que isso é imoral, nós precisamos nos movimentar para cobrar aquele que cria a lei, porque uma vez que a lei está posta, o Poder Judiciário vai ser taxado de impune, porque essa é uma das intenções obscuras daqueles que não dialogam com o Estado democrático de direito que foi criado na Constituição Federal. Então é importante que se diga que o Poder Judiciário, enquanto justiça, ele tem que dialogar com a lei e não executar a vontade e soberania popular, porque esta vontade ela é mensurada por aqueles que são legítimos para isso, que é o Poder Legislativo. Bom, e um exemplo aí na questão do clamor popular, que depois, através do livro bíblico, né, mostra-se engano, foi o Jesus Cristo, né, que foi o Pilatos que ouviu o clamor popular e condenou Jesus, né. Então, realmente eu ouvisse a lei, fosse cumprir a lei, Jesus não teria sido crucificado, né. É só um exemplo assim bem lúdico, bem didático, acho que as pessoas possam entender isso daí, né. Como que as pessoas, você falou de acionar os deputados, né, no caso o deputado federal, os senadores, né, como que a pessoa pode fazer essa mobilização para acionar essas pessoas que têm o poder de mudar? Seria através, por exemplo, aí de projetos de iniciativa popular, mobilização nas redes sociais? Como efetivamente a gente pode fazer isso? Politicamente, há uma estrutura social em que poucos da sociedade participam do parlamento. Dado que nosso parlamento é constituído aí por uma maciça expressão dos interesses que são da própria população. O nosso parlamento é a expressão daquilo que o povo é. E aí, como que nós nos aproximamos dessas pessoas? Nós precisamos coletivamente nos unir, sim, através da rede social, na rua, na escola, na discussão plural, dentro do contexto da sua casa. Nós nos unimos através talvez de um projeto de lei popular ou através de recomendações. Vamos criar, através dos conselhos que existem dentro do município, discussões, fórum para discussão da redução da moralidade penal, fórum para discussão do decreto de indulto humanitário. Vamos criar fóruns de discussão e audiências públicas para discutir o espaço público, a economia, a lei da Previdência, a CLT. Tudo isso é importante por quê? Porque a conotação de que se dá da interpretação da lei, que o judiciário deve fazer, ela também pode ser sentida pelo meio social. E o meio social que eu falo é a sociedade. Mas para isso, nós precisamos realmente sairmos do nosso estado de comodidade, sairmos da nossa casa e começarmos a frequentar o ambiente legislativo. Mas eu vou frequentar Brasília? Não. O que você faz? Reúne o grupo, discute um fórum e faz uma moção, encaminha, protocola na Câmara dos Deputados, envia por e-mail, cobra por telefone, manda mensagem. Mas eu tenho muitas coisas para fazer no meu dia, não dá para eu ficar cobrando isso deles. Enquanto a população achar de que a obrigação de fazer lei política é somente de quem está no poder e não de partir da vontade social, da mobilização social, nós não teremos uma construção que vai atender a essas causas e reflexos sociais que as leis brasileiras têm. Isso que o Igor está falando para a gente é muito importante. A gente diariamente encontra com as pessoas na rua e elas falam, fala para a gente, reclama sobre tal situação lá, apresenta tal coisa lá. Você que está em casa, você tem permissão e tem poder suficiente para você mobilizar a sua comunidade, a sua rua, a sua cidade. E você tem o poder, assim, de, organizado em conjunto e coletivamente, mudar uma realidade.
Não delegue às outras pessoas. Ah, mas eu voto para quê? Eu voto para você participar junto, para você atuar em conjunto com o seu vereador, atuar em conjunto com o seu deputado, atuar em conjunto com o seu governador, cobrar dele também as discussões. Se você não votou nele, cobra também. Não adianta realmente, como o Igor está falando, você ir lá de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, né? E votar e ir embora para casa e achar que está tudo bem. A nossa cidade só muda, a nossa sociedade só muda, só melhora com a sua participação. E isso precisa exatamente da nossa representatividade, das pessoas participando, atuando e cobrando coletivamente para ter mais força, senão não há jeito. Igor, a nossa realidade prisional na região, você que tem um estudo aí muito amplo e atua diretamente, qual é, como deveria ser a solução para a gente melhorar as condições da realidade prisional aqui? Vamos lá. A realidade do sistema prisional da região aqui do Vale do Paraíba é uma realidade muito peculiar, porque nós temos aqui um conjunto de 11 unidades prisionais que vão se tratar do regime de detenção, né, e aqueles que são presos provisórios, aqueles que estão cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado e presos que estão em regime semiaberto. Esta realidade prisional também é abrangida pelo Hospital de Tratamento Psiquiátrico, que é a Casa de Custódia, por exemplo, do município de Taubaté, que é medida de segurança, lembrando, população, que isso não é pena. Medida de segurança são pessoas que estão ali passando por um período de análise psiquiátrica e de tratamento. Então eles não estão cumprindo pena, embora tenham cometido fatos que são definidos e equiparados lá a crimes do Código Penal. Nossa realidade especificamente no Vale do Paraíba é de cerca de 14.500 pessoas reclusas. Isso significa dizer que uma parcela da população, nem sempre aqui do Vale do Paraíba, está reclusa. E que parcela de população é essa? 40% do sistema está dentro do regime de detenção, isso nível nacional. Na nossa realidade, algo em torno de 10 a 15% estão em regime de detenção. Isso significa dizer que pessoas que estão no regime de detenção estão aguardando um processo de culpa, de formação, materialidade, comprovação, a condenação propriamente. Essa investigação demorada, a ineficiência do Estado para julgar, tudo isso comete que acontece o excesso dentro do CDP. Outro ponto que a gente tem que analisar, quem é as pessoas que estão dentro do sistema? São jovens de 18, em média, até 23 anos de idade. Quem são essa população? Negros, periferia, que veio a maior parte da população hoje do sistema prisional. Eu que visito semanalmente, estou constatando diariamente que cada vez mais se pune negro nesse país e jovens da periferia. De nível de escolaridade quase que nenhuma, muitos semi-analfabetos ou outros que possuem letras até o ensino fundamental 1 e 2 e não passam disso. Isso é uma realidade preocupante. Muitos dos que estão no sistema prisional daqui da região do Vale do Paraíba não são oriundos propriamente da própria região, vêm de outras regiões do estado, da Baixada Santista, vem da capital, porque há uma conveniência, oportunidade política da Secretaria de Administração Penitenciária de relocar pessoas em razões de facções criminosas, de tipos de crime, superlotação ou não. Nós temos na nossa realidade o maior centro de progressão penitenciária da América Latina. Nós chegamos até há pouco tempo atrás quase 4.000 sentenciados em regime semiaberto aqui no município de Tremembé, o que quase que representa mais da metade da população votante do município. Dessa população, após uma medida de intervenção da comunidade junto ao juiz da execução, foi interditada por questões de razões sanitárias e humanitárias, reduziu-se para 2016 sentenciados em semiaberto. Vejam que nossa população que se encontra no regime prisional do Vale do Paraíba é uma população que precisa de preparo tanto para o trabalho, quanto uma população que tem carência acerca da educação, porque são pessoas que muitos deles não estudaram. E aí nós temos um sistema educacional que pouco atinge o sistema prisional. Por quê? Numa realidade em que uma cela deveria caber 12 indivíduos, está com 41, como é que nós iremos colocar esses 41 por cela para estudar em sala de aula dentro do presídio? Não há estrutura física. E aí é importante notar que a sociedade
não pode mais acreditar ou se conscientizar de que aquela política pregada pelo sensacionalismo, até proferido pela própria mídia muitas das vezes, de que o bandido bom é bandido preso, esta realidade é uma realidade de regresso daquilo que é tido como direito, como evolução do ser humano. É possível nós mudarmos o sistema prisional? Sim, mas como nós fazemos isso? A partir do momento em que nós, cidadãos brasileiros, passamos a integrar com esse meio. Não é segregando e excluindo que nós resolvemos o sistema prisional. Nós precisamos atacar a causa de por que as pessoas estão no sistema prisional. Esta causa, muitas das vezes, vem do tráfico de drogas. O tráfico só tem crescido por conta da ineficiência estatal, da expressão, da vontade de que a própria lei determina o Estado a cumprir. Existe tráfico de droga porque isso é lucrável e sustenta famílias, coisa que muitas das vezes o Estado, do ponto de vista social, não consegue dar o mínimo. E aí nós temos que, quanto comunidade, participarmos do ambiente prisional. Participar do ambiente prisional não significa que você tenha que ir lá no sistema prisional, mas é você participar da construção do aspecto preventivo dos indivíduos que vão para o sistema prisional. É formando conselhos da comunidade, é formando conselhos dentro da sala das escolas, para se discutir o nível de segurança pública do seu bairro, do seu município, do seu estado. É nós formarmos uma discussão participativa do aspecto legal, é participarmos da construção da lei, é nós fazermos do nosso parlamento uma expressão maciça da vontade popular dentro de critérios tomados por base científica. Não é só simplesmente queremos punir, porque aquele que só quer punir nunca vai resolver propriamente o sistema prisional. É aquela famosa frase, vamos enxugar gelo, porque você somente ataca o resultado, mas nunca chega na causa. E dentro desse contexto todo, o que eu convido a você, população que me assiste, é que nós juntos possamos estar presente na vida desses indivíduos. Sabe por quê? Amanhã ou depois eles estarão na fila do banco, eles estarão ao teu lado no ônibus. Essas pessoas não deixaram de ser seres humanos. Não estou aqui e não faço papel daquele famoso encarnadão público que fala assim, todos aqui defendendo direitos humanos. Ao contrário, direitos são feitos para seres humanos. E enquanto seres humanos, todos são dotados de deveres e direitos. Eles estão lá cumprindo pena, mas apesar da pena privativa de liberdade, eles não perderam a condição de ser humano. E eles retornarão para a sociedade, queiram ou não. Então, não basta somente punir, é preciso fazer o aspecto preventivo. Quer um exemplo disso? Gasta-se 10% do PIB do país com aspectos de criminalidade, enquanto 5,3% do PIB é gasto com a educação. Veja que há uma inversão dos valores. O nosso legislador, muitas das vezes, sai nas televisões e rede pública falando temos que reduzir a maioridade penal, temos que punir, temos que criar sistema prisional. E sabe o que isso significa? Um estado de crise social em que as pessoas não conseguem coexistir com o seu próprio fruto. As pessoas estão preocupadas muitas vezes com sua sustentação familiar própria, que é o egoísmo. Nós precisamos transcender essa realidade. Partimos para fraternidade e solidariedade com responsabilidade, sim, de garantir que ele cumpra a pena, mas cumpra com humanidade e, mais do que isso, atuarmos na prevenção, que é dando educação para um povo, tratando a população não como massa de manobra, porque cada vez que se embute na cabeça da população que bandido bom é bandido preso, a população está sendo massa de manobra para que poucos que detêm o poder estabeleçam os seus próprios interesses. Ter sistema prisional grande não é sinônimo de segurança pública. Punir, matar, querer fazer justiça com as próprias mãos não é sinônimo de desenvolvimento humano. Nós precisamos parar de discursar de que quem discursa ao lado do sistema prisional ou quem trata dessas pessoas são só defensores de direitos humanos. Ao contrário, preocupamos com o desenvolvimento social da sociedade. Sabe por quê? Nós chegamos ao patamar de terceiro país do mundo que mais encarcera pessoas. Amanhã ou depois, o teu filho, a tua filha ou algum parente seu deseja que isso não aconteça, mas pode estar no sistema prisional. E que sistema prisional nós queremos?
Um sistema prisional que só pune ou aquele que realmente reintegra e ressocializa a pessoa? Bom, e você falou aí do filho, da filha, ou pode ser até a própria pessoa, né? A gente vê aí casos variados, né, em que a pessoa, por um motivo ou por outro, foi parar no sistema prisional e depois de muito tempo, avaliado o processo, viu que a pessoa nem culpabilidade tinha, né? Tem um caso famoso aí de um senhor que inclusive perdeu a visão dentro do sistema prisional e hoje ele luta para que o Estado possa indenizá-lo, né? Até por conta aí da saúde debilitada e das condições que vive, né? Está sempre passando na mídia, eu esqueci o nome dele agora, mas é um caso famoso, né? Em que ele foi, depois de tantos anos, julgado de inocente. Existe hoje grandes falhas no sistema de política criminal e o sistema punitista brasileiro. E nós temos que nos atentar que esta realidade nada mais é do que o fruto desesperado de que você quer, de alguma forma, satisfazer um interesse social, às vezes por trás de interesses eleitorais, que é o que acontece muitas das vezes com o diálogo do legislador com a população. Atente-se sempre, população, você cidadão que é uma pessoa que busca conhecimento, que tem que estar sempre dialogando com a ciência, com a questão social, amplie a sua mensagem, amplie o seu pensamento, estenda seu pensamento pensando sempre na empatia, em colocar-se no lugar do outro. Nós precisamos entender que o sistema prisional brasileiro, ele só está nesse ponto que chegou porque nós não temos preparação social do cidadão. E essa preparação social é dar sim o mínimo: educação, saúde, meio ambiente, lazer, transporte, cultura. Fazer cultura não é simplesmente cantarmos, fazermos raps, funk. Isso não é só, isso é uma parcela de uma expressão. Fazer cultura é agirmos em pensamento, em linguagem, em expressão de uma realidade cultural, é buscarmos na história as raízes do problema, é identificarmos causas e efeitos, mas é atingirmos essa causa e efeito partindo da ação. Quer um exemplo? No sistema prisional, como eu havia comentado, do Vale do Paraíba, temos o Conselho da Comunidade, em que são pessoas voluntárias que visitam o sistema prisional e que lá desenvolvem N projetos. Exemplo, projeto de horta sustentável, massagem de bebês, lembrando que existe no sistema nosso crianças que estão encarceradas até os 6 meses de idade por conta de uma amamentação da mãe que está reclusa. Nós temos também lá projetos de canto coral, que é um projeto de fundo cultural, em que vai permitir, através da música, a reeducação dessas pessoas. Projetos de artesanato, oficinas, trabalho, cooperativo, enfim, N projetos que são possíveis. Né? De leitura. Exatamente. Projetos de leitura, projetos de rodas de conversa. O indivíduo que está no cárcere hoje, ele está bem melhor atendido do que há muito tempo atrás, porque há uma certa conotação de preocupação social e essas pessoas voluntárias, diga-se de passagem, que são também heróis brasileiros, que estão lá diariamente e voluntariamente atuando nesse meio. Mas é muito pouco ainda perto do tamanho do nosso problema social. Nossa política criminal, ela tem que caminhar dialogando com a atual realidade. Precisamos reformar o Código Penal? Precisamos. Nosso código é de 1940, ou seja, a gente vive com leis defasadas, leis que são retrógradas. Quer dizer, 1940, gente, precisa entender, a mulher não podia nem com biquíni na praia. Não é? Só por aí, não podia. 1940, hoje já mudou a situação, já passamos para o mundo, já evoluiu, né? Houve muitas reformas na lei penal, mas de todas as maiores das reformas só será e terá efeito a partir do momento que a sociedade se responsabilizar pelo indivíduo que ela cria. O poder público não é o único responsável pelos indivíduos. Nós, pais, mães, filhos, jovens, somos responsáveis pelo meio social em que vivemos. Nós temos que, e eu falo enquanto juventude, que partimos de uma discussão sempre pautado na coletividade, em pensarmos não só em mim, ou pensar na minha casa, mas pensar no outro, pensar no coletivo, porque uma vez que pensamos só em nós, e assim individualmente, nós iremos criar uma proteção ali, e aí as pessoas vão se corrompendo com esse meio que é tão drástico, que é o meio do crime. O importante é dizer que tráfico de droga, que é a maior causa que leva as pessoas para o ambiente prisional,
a droga e o tráfico tem que ser tratado como também uma política da área de saúde. Por quê? Se nós não tivermos políticas de conscientização acerca do uso da droga, e não é soltar panfleto, é muito mais do que isso. É nós dialogarmos e discutirmos acerca disso, nós não teremos uma atuação contra o tráfico organizado. Não é o caso de descriminalizar a questão do uso da droga, assim como fez o Uruguai e alguns outros países do mundo? Acerca da descriminalização ou da criminalização da droga, nós temos que entender principalmente que droga na sociedade tem que ser tratado como uma causa de saúde pública. Se sou a favor ou contra a descriminalização, temos que ponderar aquele aspecto medicinal que pode existir em determinada droga, mas que existem drogas corrosivas que são preocupantes. Agora, quer saber qual é a porta de entrada da droga? Isso é a bebida alcoólica. E aí, se nós já temos a legalidade permitindo que se faça uso da bebida, e justamente se as pessoas bebem, por pesquisas já mostraram, porque tentam se esconder de uma realidade que tem que enfrentar uma realidade pessoal, de vida e social, e as pessoas acabam ingerindo bebidas, ou simplesmente por prazeres momentâneos, prazeres esses que muitas das vezes estão pautados ao curto espaço de tempo e não ao longo espaço de tempo. A pessoa que não mais satisfeita com o uso da bebida alcoólica parte para o cigarro, que é uma droga autorizada, parte para outros tipos de drogas, que começa a elevar esse nível de abstinência e de necessidade pública, né? Porque as pessoas começam, em termos coletivos, a usarem cada vez mais drogas. É importante que se diga que tráfico de droga hoje, quem é traficante, ele quer poder e dinheiro. Ele não põe os seus filhos para usar droga. Ele não põe a sua família para consumir aquilo. Porque tem plena consciência do aspecto nocivo daquilo. Mas ele manobra e dá aquilo que o Estado não dá. Que é o quê? A garantia de que vai ter dinheiro. As pessoas têm que parar de se preocupar que somente vivemos à base de dinheiro. Dinheiro não é tudo nessa sociedade. Isso é uma parcela, consequência da sua atuação enquanto cidadão. Por quê? Porque, por exemplo, eu vim de família pobre e vivi na periferia de Taubaté e tive a oportunidade de estar no meio do tráfico de droga, mas optei por outro caminho. Optei por estudar, por fazer a diferença a partir da ação. E a partir desse momento em que eu optei por esse caminho diferente, eu fui um dos agentes que não contribuiu para o tráfico de drogas. Se você partir e ir para a escola com vontade, eu sei que a escola não é atrativa, mas precisamos fazer a escola atrativa. A escola não pode ser tratada como um ambiente prisional, porque hoje nós temos uma escola em que há muralhas, e são escolas que não é atrativo para a população, porque um jovem traficando ganha R$1.000, R$2.000, e um adolescente, um jovem na escola, não recebe nenhum incentivo para estar lá. Descriminalizar o uso da droga, ele vai responder o quê? O aspecto econômico do Estado. Porque a partir do momento em que nós temos um princípio chamado no-knowledge do direito tributário, ou seja, o direito tributário, o dinheiro não fede, isso significa o quê? Que não importa a origem de onde vem, não importa de onde vai surgir esse dinheiro, o que importa é que vai ter dinheiro para o cofre público. E por que eu faço essa analogia? Porque o tráfico de droga, uma vez que ele passa a pagar imposto, ele fica desestimulado e não há tanta contribuição. Então fica aí aberto para estudo e conscientização da população. Vamos dialogar. O que será que vai ser melhor? Descriminalizar ou somente punir? Tratarmos como saúde pública e tributar o uso da droga no país para que haja uma desestimulação do uso. Igor Cauê, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. 1 hora até pouco para a gente debater sobre esse assunto, né? Eu já te convido a voltar para a gente conversar mais a respeito sobre a questão aí do sistema prisional, da legalidade das ações da justiça, o assunto que você tiver disponível para conversar com a gente. Aqui só a nossa produção passou, né? Caso, por exemplo, em que o sistema prisional foi falho, então até aconteceu o caso ali da mãe que foi acusada de colocar a cocaína na mamadeira, né? Foi taxada de monstro da mamadeira pela própria agentes da polícia, e depois a imprensa também embarcou nessa, né? Como foi o caso da escola de base também, e hoje a gente sabe que foram 2 grandes erros que tanto a mídia quanto quem deveria promover ações aí de prevenção, que é o caso da própria polícia e os outros agentes, acabaram cometendo, né? Aí e são situações irreparáveis, né? Nem que o governo desse uma indenização, não volta mais a questão, por exemplo, da saúde da mãe tabatiana aí,
que estava tentando, na verdade, salvar a filha, né? Curar a filha aí de uma doença já tal, né? E deu um comprimido para a filha, simplesmente pela avaliação do próprio médico, sem fazer exame, da própria polícia, acabou sendo penalizada, né? Então é complicado. Quero também parabenizar você, Igor, pela eleição lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né? E temos certeza aí que você vai trabalhar muito em prol da nossa infância e juventude. Nosso programa está acabando, mas se quiser deixar um recadinho, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade da TV Cidade e a população que nos assiste, que faça sempre a reflexão acerca do meio social em que vivemos, o meio que queremos, porque é possível sim construirmos um país diferente. Mas para isso temos que sair da comunidade, partir para a ação, juntarmos com as pessoas e discutirmos e propormos mudanças através da ação. Quero dizer que você precisa ser comprometido muito mais do que envolvido com a causa. A causa é de todos, porque os efeitos serão atingidos a todos. E quero concluir dizendo, como eu havia dito, estarei no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas estarei dialogando com toda a sociedade. Por quê? Porque nós só construímos um país que nós queremos com diálogo e com respeito a você, cidadão, e dentro da legalidade. Então a participação e ação é o mote que a gente deve pôr em mente para 2018, né? Inclusive no finalzinho do ano ainda dá para você aproveitar já começar a exercitar isso hoje mesmo. Bom, nosso programa da CEI está acabando. Agradeço aqui ao Jefinho, que hoje está na nossa técnica. E amanhã nós estamos aqui de volta a partir das 18 horas na TV Cidade, no canal 3. Até amanhã e uma ótima noite para você. A WNJC Filmes, juntamente com a TV Cidade de Taubaté, desejamos a você, meu amigo, minha amiga, a sua família, um Feliz Natal. Com muita saúde, paz e prosperidade no seu lar. Feliz Natal! Novidade pra você, Zé Bom Lanches, uma delícia de lanche, é bom demais. Trabalhamos com o verdadeiro catupiry.